Eu sou Lucas Veiga, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia clínica pela Universidade Federal Fluminense e atualmente estou trabalhando exclusivamente na clínica, né? Tenho dedicado meu tempo, meus dias, meus estudos em torno da clínica e atendendo os meus pacientes. Legal. Bom, eu sou Eduardo Jardim. Eu fui professor na universidade durante muitos anos e sou escritor atualmente. Escrevi sobre alguns assuntos. É, Escrevi o tal livro que a gente comentava sobre a biografia do Mário de Andrade, mas escrevi também sobre filosofia. E mais recentemente fiz um livrinho que é um livro chamado Tudo em Volta está Deserto, que é um livro sobre um período difícil da história da gente, que é o período da ditadura, a relação entre política e cultura nesse momento. E no ano passado eu publiquei um livro chamado A Doença e o Tempo, que é uma história sobre a AIDS e um pouco a experiência da minha geração com essa epidemia dos anos 80. E, então, sou isso. Mas eu achei, Lucas, que você também era um poeta, porque eu li o seu textinho sobre o amor, eu achei tão bonito. E você escreve poesia também? Escrevo, escrevo. Eu nunca. É interessante você comentar isso, eu agradeço. É uma honra receber um elogio seu em relação a isso. Mas é uma área que fica muito preservada. Eu escrevo artigos, escrevo coisas mais conceituais, discussões, análises, né, de conjuntura dentro de uma perspectiva clínica e psicológica, em especial se tratando de questões raciais. Mas essa parte mais poética eu acabo guardando para mim, mostrando para um amigo ou outro, e esse, por acaso, eu decidi publicizar e produziu efeitos interessantes nas pessoas, tocou as pessoas. E é para isso que a gente escreve, né? Muito bonito, muito bonito. Eu tenho vivido a pandemia com uma certa experiência de cansaço. Tem sido um tanto cansativo, assim, para mim. Eu atendo muitas pessoas, já atendia muitas pessoas antes da pandemia, e esse trabalho clínico presencial o trabalho clínico presencial é muito diferente do trabalho clínico virtual. Não que a terapia não possa funcionar virtualmente, não possa produzir efeitos de cuidado, efeitos de saúde, produzem, mas é diferente, é um outro trabalho que se instaura e é um trabalho que é muito desgastante. Esse contato via tela e mediado, né, pelos dispositivos tecnológicos exige muito mais da gente, é uma exigência inclusive física do que o atendimento presencial. Então, tem uma experiência de cansaço que eu sinto em relação à maneira como o meu trabalho precisou se organizar para ser continuado, né, durante a pandemia. E eu sinto também não sei como o Eduardo sente, mas eu sinto uma variação desde o início da pandemia até agora, né? Eu estou em casa há 90 dias, saindo esporadicamente, quinzenalmente, para ir ao mercado, tendo muitos cuidados, assim, né? Com, com tudo. E eu sinto que no início da pandemia, em março, por exemplo, tinha uma sensação de, bom, isso talvez dure um mês, talvez dure 20 dias, então vou aqui fazer uma compra maior, vou recuperar aqui leituras que estão atrasadas, já que eu não vou precisar ficar saindo de casa, não vou gastar tempo, né? Vou ter mais tempo. E esse tempo a mais que ganhamos, num certo sentido, no início da pandemia, com o passar do próprio tempo,
Começou a faltar tempo de novo, né? A gente é tão demandado no mundo contemporâneo que esse tempo a mais que no início da pandemia eu senti que eu tinha e que eu poderia, então, estudar algumas coisas que eu queria estudar e que eu não tinha tempo, fazer algum tipo de atividade que eu queria fazer e não estava conseguindo fazer, porque agora eu tinha mais tempo para estar em casa. Com o passar dos dias, e agora, né, completando 3 meses, eu me dou conta de que esse tempo, ele de novo escapou. E eu acho que eu tenho sentido essa sensação muito forte, e tenho escutado isso também dos meus pacientes, né? Do escape do tempo, né? Quanto que o tempo, de fato, ele é também metafórico, quanto que o tempo, de fato, ele é absolutamente, a nossa relação com o tempo é absolutamente subjetiva, né? E agora, enfim, continuo trabalhando de casa, continuo, né, com as demandas do trabalho, mas a sensação de um tempo a mais que eu tive no início da pandemia, que me dava algum tipo de conforto, poxa, agora eu tenho um tempo a mais, isso também já passou. Então, nesse momento de agora, eu sinto em mim e sinto nas pessoas que eu acompanho uma certa exaustão. Assim, um ponto limite mesmo, né, dessa experiência de isolamento, dessa experiência de quarentena, e gerando efeitos, né? Assim, em alguns irritabilidade, em alguns muita insônia, em alguns choros intermitentes, humor mais deprimido, enfim, os efeitos são variados, mas eu sinto que estamos todos muito esgotados, assim, com essa experiência e com a sensação de esgotamento do próprio tempo. Porque esse tempo a mais que a gente achou que teria, ele também já não está mais posto como esteve antes, né? É como eu tenho sentido, tenho cuidado disso em mim, tenho cuidado disso nas pessoas que eu acompanho, porque a gente ainda tem um tempo de isolamento pela frente, e necessário, né, de preservação, mas não está sendo simples, né? Não podemos tratar com simplicidade algo tão delicado como isso que está acontecendo com a gente. Essa história da experiência do tempo é completamente central para a gente considerar tudo isso, né, Lucas? Assim, no meu caso mais pessoal, eu tive um primeiro momento em casa e eu tinha trabalho para fazer. Então, eu trabalho junto com uma editora, que a gente tem uma newsletter semanal, e eu comecei a ajudar a fazer essa newsletter e a escrever. Consegui escrever. Na verdade, os meus projetos de antes, sabe, meio que eu interrompi e comecei a escrever coisas novas. E engraçado, os dois primeiros assuntos sobre os quais eu escrevi nesse período no período do confinamento, um foi sobre a solidão. Eu moro sozinho, então eu achei que refletir sobre essa experiência da solidão interessava. Então, isso foi uma coisa. E a outra foi exatamente um outro texto, foi exatamente sobre essa experiência do tempo que é tão central, né? E que quase que a gente precisou repensá-la de uma forma mais de perto diante dessa situação para mim, a doença põe um problema que é o problema do fim da vida, que é o problema do fim do tempo. E essa pode ser uma situação de muita angústia, essa percepção, essa consciência, né, de que nós somos mortais, ela pode ser uma situação de muita angústia, mas ela também pode, eu acho que você deve saber isso mais do que eu,
ela também pode dar a gente a possibilidade de entender o sentido, o valor, a preciosidade que é a própria vida, né? Então, eu tentei um pouco refletir, a partir das coisas que eu já conhecia, de filosofia e tudo mais, sobre essa percepção do tempo a que a pandemia e o confinamento nos obrigou. Eu vivi assim, momentos diferentes nessa história, porque eu vivi um momento em que eu estava me sentindo bem fisicamente, escrevia e tal. Depois, quando eu fiquei doente, isso muda completamente, né? Porque primeiro dá um medo que era um medo diferente daquele que eu tinha antes. Não é que eu não tivesse medo antes, mas eu passei a ter um medo mais intenso, porque estava muito mais ameaçado. Depois, bom, agora eu estou mais tranquilo e voltei a escrever novamente e a ler os poemas bonitos do Lucas. Eu tenho pensado algumas coisas assim a respeito dessa questão que o Tiago coloca, né? Agora, uma questão que eu acho interessante a gente pensar em relação a efeitos, né, da pandemia no social, tem uma dimensão que eu acho que é uma certa abertura para ver coisas que antes não estavam sendo vistas ou que antes não estavam sendo vistas da forma como deveriam ser vistas ou como poderiam ser vistas. Trazendo, né, um exemplo para deixar isso um pouco mais palatável, isso que eu estou dizendo, né? A gente vive a pandemia dentro de uma certa negligência do Estado no que se refere a ações concretas de prevenção, né, e de estratégias de saúde pública, de saúde coletiva, de enfrentamento ao vírus, né? Uma negligência do Estado que tem como efeito a morte de uma quantidade muito grande de pessoas, uma morte, inclusive, evitável. Uma das coisas mais duras e cruéis, eu acho, do sentido da experiência da pandemia sobre nós, enquanto sociedade brasileira, nesse momento, tem a ver com olhar o número de mortes crescendo e sabermos que essa quantidade, essa proporção da tragédia poderia ter sido evitada. Não que nós evitaríamos o vírus, mas que nós poderíamos evitar esse número exorbitante de mortos por uma estratégia ordenada, coordenada de saúde pública vinda pelos agentes do Estado, como aconteceram em vários outros países que conseguiram controlar muito melhor a expansão da doença em seus territórios. Isso que é da ordem do evitável, essas mortes se multiplicando dentro de um cenário em que elas não precisariam ter acontecido, não dessa maneira, não por esse motivo, eu acho que isso desvela de forma muito clara como que a sociedade brasileira, como que o Estado brasileiro já lidava historicamente com a população negra, com a população quilombola, com a população indígena, né? Isso que toda a população está sentindo, toda a população está experimentando, que é uma negligência do Estado em relação à vida, isso sempre se deu na história do Brasil em relação às vidas periféricas. E eu acho que essa experiência de insuportabilidade, né, da ausência do cuidado e da intervenção precisa do Estado em relação à promoção de saúde, que sempre foi experimentada por pessoas negras, por pessoas indígenas. A gente vive num país que é genocida, um país que constantemente a presença da morte está posta, né? O número de assassinatos de indígenas é altíssimo no Brasil, o número de assassinatos de pessoas negras é altíssimo no Brasil. A gente vive num país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. A experiência da morte e da morte iminente e da possibilidade de morrer a qualquer momento sempre esteve posta para a população indígena e para a população negra brasileira.
esse luto contínuo que estamos vivendo agora, com esse aumento constante de mortos, é uma experiência comum, por mais terrível que seja, é uma experiência comum nas subjetividades indígenas e negras no Brasil, que agora está escalonada à sua enésima potência, mas não é algo que é novo para essas populações, porque a experiência da morte sempre esteve muito perto. E agora ela se aproxima, e de forma muito crua e muito dura, de toda a população brasileira, salvaguardadas as devidas proporções. E eu acho que, então, essa pandemia ela desvela o quanto que a morte é banalizada nesse território. A gente está assentado sobre um cemitério de indígenas e de africanos em condição escrava. E isso tem efeitos políticos, isso tem efeitos históricos, isso tem efeitos espirituais, isso tem efeitos subjetivos. Eu acho que há uma certa banalização da morte no Brasil. Uma banalização da morte, em especial de pessoas negras e indígenas, em que vai se computando, são tantas, e que vai se perdendo o impacto, o noticiário vai se esvaziando do sentido. E eu acho que a gente precisa rever, então, a nossa relação com a morte, né? Eu acho que é o que eu tenho pensado muito. Eu acho que tem várias coisas que eu poderia dizer sobre essa questão, mas o que me toca, né, o que tem pegado mais para mim no adoecimento coletivo é olhar para como que a nossa experiência com a morte ela é historicamente banalizada, né? E o quanto que agora essa experiência de proximidade da morte, que pessoas, como eu já disse, pessoas negras e indígenas sempre experimentaram, está sendo experimentada por toda a população. E isso nos faz ver que não é possível, que não é admissível, que é insuportável que a gente continue conduzindo socialmente as nossas vidas em coletividade, considerando a morte sempre como possível e tratando da morte, morreu, né? Da morte como uma banalidade. Eu acho que tem muitas questões filosóficas que talvez o Eduardo possa trazer para a gente pensar, mas o que eu fico sentindo é que tem uma certa crueldade na nossa história, na relação com a morte. E talvez uma doença crônica no Brasil seja o genocídio das populações indígenas e africanas, negras, descendentes, né, de africanos. E agora a gente está vivendo uma outra face de também um certo tipo de genocídio, que é o genocídio que se opera quando quando o Estado não toma para si a responsabilidade de evitar essas mortes. No que se refere a doenças anteriores, o que eu gostaria de comentar aqui, eu estava lendo essa semana um pouco sobre a gripe espanhola, né, que durou de 1918 a 1920, aproximadamente. E na gripe espanhola a gente viveu algo muito semelhante, né, do que a gente está vivendo aqui agora, nesse momento. É muito curioso como a história se reinventa, mas também como a história se repete. Em que houve inicialmente um isolamento, também foi estabelecido o isolamento, mas junto com o isolamento, muitos discursos, na época não se chamava de fake news, né? Fake news é um termo mais moderno, mais dos nossos tempos, mas muitos discursos falsos, de notícias falsas, e de que poderia se tratar a doença com sal de quinino, como hoje se apresenta, né, algumas alternativas que não são comprovadas pela ciência. E aí, logo depois de um tempo de isolamento, se abriu para que as pessoas saíssem de suas casas, para que as atividades voltassem ao normal, como está acontecendo agora, né, uma reabertura. E houve a segunda onda da gripe espanhola, que matou muito mais pessoas do que a primeira onda. Então, eu acho que tem uma banalização da morte, a banalização da possibilidade de morrer, da morte do outro, né? Porque a gente sabe quem é que está morrendo mais. E isso é algo da nossa história, isso é algo que a gente precisa olhar com a seriedade que nos impõe esse momento. Não sei como o Eduardo pensa essas questões e que outras contribuições ele vai trazer para a gente pensar. Eu queria falar sobre tantas coisas que você falou, mas eu lembro que o Tiago colocou o problema
da doença como metáfora, não foi isso? Uhum. Eu, de algum modo, discuti isso no meu livro sobre a AIDS, né? E tentei, claro, comparar o que a gente está vivendo hoje com o que se viveu na época, nos anos 80. Vocês sabem que essa discussão da doença como metáfora começou com um texto da Susan Sontag, que não era nem sobre a AIDS primeiro, era sobre o câncer, e depois, quando aparece a AIDS, ela retoma, e vários outros autores retomam também. E o que isso quer dizer, né, a doença como metáfora? Significa, muitos falaram de que as pessoas, além de estarem doentes, viviam ainda uma outra epidemia das representações que cercavam essa doença, no caso, a AIDS. No caso da AIDS, especificamente, essas representações, essas metáforas eram extremamente negativas e preconceituosas, sobretudo porque a AIDS tinha surgido não exclusivamente, mas basicamente no contexto das relações sexuais. Então, houve uma espécie de estigmatização do soro positivo e do doente da AIDS, uma espécie de uma terceira doença, falavam uma terceira epidemia, né, que ele ainda sofria pelo fato dele pertencer a determinados grupos que foram, inclusive, responsabilizados pelo aparecimento da doença. Claro, isso tudo foi discutido nesse momento. A gente sabe que essas coisas foram superadas, mas não tanto. Então, por exemplo, toda a ideia de grupo de risco, né, que aparece naquele momento, né? Os grupos de risco eram os 4Hs, os homossexuais, os consumidores de heroína, os hemofílicos e esqueci agora. Enfim, a AIDS como doença dos 4Hs. Essa ideia de um grupo de risco, né, de você circunscrever a doença a um determinado grupo e estigmatizá-lo, é isso aí que era extremamente problemático, preconceituoso naquele momento, e que eu sinto, quando eu comparo com os dias de hoje, que isso não está acontecendo, né? Quer dizer, eu acho que a gente não viveu, com relação ao coronavírus, as mesmas coisas que nós vivemos com relação à AIDS em muitos aspectos, né? Um deles é esse, o fato de que não houve um exercício de metaforizar tão gritante como houve no tempo da AIDS. Mas a gente pode falar mais sobre isso, não sei se vocês concordam. Sim. Se você disse exercício de metaforizar, Eduardo. Oi? Você disse exercício de metaforizar, foi isso? Sim, sim. Eu acho que se a AIDS e suas metáforas, o câncer e suas metáforas, era uma espécie de sobre-epidemia, né? E eu não sinto, nesse momento de agora, que essa situação se coloque para o coronavírus. Acho que isso é uma coisa diferente. Agora, o que você falou, Lucas, com relação ao fato de que o aparecimento do coronavírus ele desvela um desastre do ponto de vista da saúde sanitária, das políticas de saúde no Brasil e em diversas partes do mundo, isso é absolutamente importante. E eu acho que eu sinto que isso não tem a ver com o fato de ser negro ou com o fato de ser índio, mas isso tem a ver com
com o fato de que existe uma população que é desfavorecida, né, que não conta com o serviço privado de saúde, que precisa recorrer ao serviço público e que esse serviço público está num estado de precariedade que se revela dessa forma dramática nesse momento. Você não acha? É porque a população que precisa recorrer a esses serviços, né, 80% dos usuários do SUS são pessoas negras, por exemplo, que precisam de todos os serviços do SUS, né? Então, as pessoas que mais necessitam da ação do Estado no que se refere à promoção de saúde no momento pandêmico, no Brasil, são as pessoas mais pobres, mais desfavorecidas, como você disse. Sendo que no Brasil, 75% da população mais pobre é negra. Então, é impossível a gente não olhar para a questão racial, porque ela tá posta, né? Então, quando eu falo de população pobre no Brasil, e a gente tem o dado de que 75% da população é negra, é inevitável a gente perceber que há também um racismo de Estado no que se refere à promoção de saúde, na execução de políticas de saúde. Mas nesse sentido, sabe, Eduardo, que eu estava colocando? E que é histórico, né? Que diz da nossa história. Entendi. No caso da AIDS, a criação da noção equivocada de grupo de risco, ela serviu para cercar determinados grupos. É como se a sociedade se protegesse do problema, cercando o problema em determinados grupos, né? E eu sinto que isso é diferente do que está acontecendo atualmente. Uma outra coisa que eu sinto diferente é que talvez tenha a ver com o nosso mundo, que é mais rápido. A AIDS chegou de uma forma abrupta, sabe? Foi uma descoberta súbita e alarmante para todo mundo e para esses grupos especificamente. E eu senti uma chegada da Covid-19 anunciada dia a dia na televisão. A gente viu a Covid lá na China, veio acompanhando o deslocamento dela até a Europa, depois os Estados Unidos, depois até chegar aqui, né? De uma forma, os meios de comunicação possibilitaram, né, esse deslocamento que a gente testemunhava diariamente. E isso foi muito diferente do que aconteceu de abrupto no caso da AIDS, que pegou a gente completamente desprevenido, né? Foi uma coisa muito diferente. Acho que são momentos históricos diferentes e a gente hoje tem internet, hoje a gente tem os meios de comunicação mas não é nem só isso. Acho que foi essa forma abrupta da AIDS difere mesmo do que aconteceu agora. Não sei o que vocês acham. Parecia que era uma coisa que estava sendo anunciada, não é? Que a gente seguia a cada dia. Tem algumas coisas, né? Quando o Eduardo fala, né, da produção de estigma que a AIDS produziu, e eu fico pensando, né, o quanto que a população LGBT em geral foi alvo, né, de uma série de uma discursividade preconceituosa e violenta sobre as suas subjetividades e sobre os seus corpos, sobre os seus espaços de circulação pela cidade, desde antes, né, do acontecimento da AIDS, a LGBTfobia já existia e ela se intensifica, né?
com o acontecimento da AIDS, perpetuando, né, ou seja, fortalecendo estigmas que já estavam postos na sociedade, que tem muita dificuldade de lidar com a diferença, né, tem muita dificuldade de lidar com aquilo que escapa o que está estabelecido como norma, né, como normalizante. E eu fico pensando que, sem dúvida, o que a gente está vivendo agora com o coronavírus não passa por esse lugar de fortalecer um estigma ou de criar uma separação de um grupo, culpar um determinado grupo, né, pela doença, como aconteceu terrivelmente no período da AIDS. Mas eu acho que é interessante a gente perceber quais são os grupos mais afetados, tanto pela AIDS quanto pelo coronavírus, né? Os grupos mais afetados dentro da questão do HIV, né, que mais sofreram com a doença, foram pessoas LGBTs, e o grupo mais afetado, que mais está sofrendo com a doença no Brasil, no sentido de a taxa de letalidade ser maior, são maiores os casos de contágio, tem sido parcelas da população negra. Tanto LGBTs quanto pessoas negras são populações que são alvos de violência urbana e de violência estatal. No Brasil, a cada 19 horas, uma pessoa LGBT é assassinada. E a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Nós estamos falando de populações que, historicamente, são vítimas de um genocídio em curso. E que essas doenças, elas me parecem que acabam se tornando uma certa artimanha, um certo artifício também do Estado naquilo que se refere à sua negligência enquanto promotor de saúde pública em relação a essas populações. Então, claro que se a gente for pensar as ações do Brasil em relação ao cuidado da AIDS, o Brasil quebrou patente dos antirretrovirais, né? Enfim, teve muita ação pública e política no país no que se refere à promoção de saúde à população que estava sendo afetada pela doença, né? O que não está acontecendo agora com o coronavírus, né? As medidas de saúde não estão sendo as que nós precisávamos que fossem, né? Vindas por parte de quem gere a saúde pública. Mas estou tentando fazer algum tipo de paralelo entre essas duas experiências, sem perder de vista que são experiências completamente diferentes, mas tentando traçar talvez algo de comum ou algo de similar, né? Que elas nos fazem ver, né? O que elas nos mostram, o que elas nos revelam. Eu fico com a sensação de, por exemplo, o fato de não haver ainda a cura do HIV. Isso, o que é isso, né? Assim, isso dentro, né, do movimento LGBT, eu não estou muito familiarizado com as discussões no que se refere a essa questão no momento, mas eu tenho notícias, né, de que há muito questionamento e muita reivindicação para que se invista, né, para que se busque efetivamente a cura. Eu acho que até uma certa manutenção da doença, que também me soa como uma estratégia de controle dos corpos, que também me soa como uma estratégia de manutenção de um certo estigma. Então é tudo muito complicado, né? Assim, não são análises simples de serem feitas, mas eu tenho chamado muito a atenção quais são os corpos matáveis, né? Quais são os corpos que podem ser deixados para morrer? Quais são as subjetividades que constantemente, simplesmente por serem quem são, convivem já diariamente com a violência e com a possibilidade da morte, independente de doença? E que a doença ela só agrava, né, essa condição. Ela só intensifica o problema, e para quem não está fazendo parte desses grupos, a doença talvez possibilita ver o problema de uma outra maneira, que não estava talvez sendo vista antes. Então é muito curioso, né, quando a gente vai olhar para quem está morrendo no Brasil e para quem morreu de AIDS, são populações historicamente marginalizadas.
E isso é muito sintomático, né, no que se refere à gestão de saúde pública. É algo aí para a gente pensar. Sem pensar sobre isso, e aí eu me recuso a entrar em qualquer teoria da conspiração, porque eu acho que não é disso que se trata, né? Não é de criar conspirações, então, isso eu não acho que é por aí, mas é de pensar que a doença é um acontecimento, ela acontece, e o que nos cabe, né, é intervir sobre ela. E as intervenções sobre a doença, quando são populações marginalizadas, que são especialmente afetadas, as intervenções, em geral, são insuficientes. Eu não sei como o Eduardo escuta isso, o que, é que ele pensa disso, e que Não, outras coisas ele tem a dizer. eu concordo com você, mas acho que o Tiago tinha posto, ou foi você mesmo, Lucas, o problema da doença e da morte, foi isso? Uhum. De se sublinhar, né? Talvez seja uma conversa meio abstrata, sei lá, mas você como psicólogo deve ver isso também, quer dizer, o quanto a essa experiência do adoecer, né, pode nos obrigar a refletir sobre essa essa dimensão da finitude, né? E isso acho que é, isso é precioso, vamos dizer assim, né? Quer dizer, não acho que seja é, é, nada banal. Eu acho que são nessas situações extraordinárias que a gente tem a possibilidade de pensar, né, essa dimensão tão precária da vida da gente e de como é preciosa a vida da gente, né, cara? Isso eu acho que é uma coisa que, no caso da AIDS, nitidamente a gente vivia isso, porque quando começou era uma doença sem cura, né? Não tinha remédio, não, continua não tendo cura, mas não tinha remédio. Então, era uma coisa que fatalmente se iria morrer, né? E isso realmente obrigou a gente a se pôr o problema radical, né, do sentido da morte e da vida. E, de uma certa forma, eu acho que essa essa pandemia que a gente vive, eu acho que deveria também ser uma oportunidade de refletir sobre essas coisas, né? Sobre essa fugacidade que é da nossa própria existência, né? E que é de todos, me parece, né? Não é uma doença de um grupo só. Eu entendo o que você está dizendo, mas é uma doença de todos nós mortais, né? Eu acho que é isso que eu penso. Mas eu acho que você tem toda a razão no sentido de que tem os mais vulneráveis, tem sim, tem os que são tradicionalmente os mais vulneráveis, não tem dúvida. Talvez aconteça, Eduardo, e eu também estou de acordo que tem uma dimensão no que se refere ao coronavírus, que talvez seja mais democrático, em certo sentido, se é que a gente pode usar essa palavra para se referir Mais abrangente, a né? pandemia mais abrangente, né? De fato, toda a população está em risco, né? De fato, o coronavírus ele não escolhe, né? Uhum. Como nenhum vírus, não escolhe, né? Quem vai ser a sua vítima. O que escolhe quem vai sofrer mais ou menos com a doença são os aparatos de saúde pública, né? Porque né, se a gente tem uma população que é assistida em saúde, ela vai sofrer menos o impacto do que uma população que está sendo absolutamente desassistida, né? Então, no que se refere a um certo campo da experiência subjetiva, sem dúvida, todos nós, independente
de cor, de orientação sexual, de identidade de gênero, de geografia, né? Estamos sendo afetados pelo vírus. O vírus está aí, está circulando pelo território e estamos todos, diante disso, tendo que nos cuidar, porque ele pode, né? Você teve a experiência de adoecer, não sei se você vai querer comentar um pouco sobre, mas sim, o vírus não escolhe, né? Assim, não faz essa distinção. O efeito da doença ser mais grave, né? Ou das consequências do adoecimento, né? Ser mais grave para determinado grupo ou outro, tem a ver com acesso, né? À saúde, tem a ver com acesso à possibilidade, por exemplo, do próprio isolamento. O próprio isolamento, como uma medida, não está posto para todo mundo de forma igual, né? Então, mas eu acho importante que a gente possa também ficar um pouco, né, se conectar um pouco com essa experiência da finitude que você pontua, como sendo uma experiência coletiva, né, de diante de uma pandemia. Todos nós somos convidados, somos convocados a nos haver com a efemeridade, né, da vida, a provisoriedade da vida. E o que acontece com a gente, com a nossa subjetividade, quando a gente está diante da possibilidade de não continuar vivo, né? Quando a gente está de frente para a finitude, de frente para a possibilidade de morrer, o que acontece? O que a gente pensa? O que a gente sente? O que a gente produz? Né? Assim, o que modula dentro de nós as nossas relações interpessoais? Eu acho que o encontro com a finitude, ele, clinicamente falando, né, a partir do encontro com os meus pacientes que estão se havendo com isso, o encontro com a finitude produz muitas modulações, pode produzir, né, tem potencial de produzir novas maneiras de se colocar no mundo mesmo, para quem se abre, né, para o encontro com a finitude. E aí, fechando a minha fala, o que eu estava pontuando é que esse encontro com a finitude, que agora, que está sempre posto, né, nós todos sabemos que vamos morrer em algum momento, né, mas que diante de uma situação pandêmica, essa proximidade da finitude, ela fica muito mais acentuada, como você marcou. O que eu estava me referindo é que, para algumas populações, essa experiência de proximidade da finitude sempre esteve posta e que a pandemia ela só intensifica, né? Assim, para as populações LGBTs e para as populações negras, essa possibilidade de vir a morrer simplesmente por ser quem se é, por conta de um genocídio que está em curso no país em relação a essas populações, faz com que a experiência da finitude, a lida com a finitude, seja uma lida do nosso cotidiano e que passa agora a afetar toda a população de uma maneira mais intensa, que é uma experiência que talvez pessoas negras LGBT já vinham tendo. Eu atendo muitas pessoas negras LGBTs e o tema da finitude é um tema constante das sessões, desde antes da pandemia. A finitude está aparecendo de forma muito mais intensificada agora para os meus pacientes não LGBTs, meus pacientes brancos. Então, quando a gente vai olhar para essas diferenças, para essas marcas, né, que nos constituem, salta aos olhos a dimensão mais abrangente, como você usou a palavra que cabe bem, essa dimensão mais abrangente que o coronavírus faz circular esse mal-estar. Uhum. É isso mesmo. É engraçado. Enquanto eu estava lendo as suas coisas e agora a gente falando sobre grupos como os gays ou os negros, eu acho como é delicado falar, como é difícil às vezes falar dessas coisas. Penso inclusive em coisas do meu próprio trabalho, sabe? Eu estudei um autor que é o mais importante escritor do modernismo brasileiro, que é Mário de Andrade, que é um autor que era negro e homossexual. E você não faz ideia como é preciso de delicadeza e de tato e de cuidado para se abordar esse problema. Existe quase que um interdito, sabe?
não, isso não é para ser comentado. E eu acho que não acontece só no caso do Mário de Andrade, acontece até com relação a Machado de Assis, né? Quer dizer, não mencionar o fato de ser negro, ou não mencionar o fato de ter sido homossexual. Quer dizer, são coisas. Como é que a gente está enredado numa série de preconceitos, né, que dificultam a gente se aproximar de fato de coisas, de autores, de assuntos que são importantes da gente discutir, né? Sim. E que dizem respeito a todos, não é isso? E que dizem respeito a todos, porque às vezes eu penso que isso que você faz, que é tão bonito, de você firmar uma certa identidade como negro, que eu vejo na sua prática, né? Quer dizer, é importante que se firme essa identidade para chegar a um patamar em que essa identidade possa entrar em discussão com outras identidades, não é verdade? Quer dizer, você se afirma como tal para poder participar de uma conversa em que você pode trocar de lugar, em que você pode alargar a sua mentalidade, vamos dizer. É como se fosse um trabalho prévio, o trabalho identitário é um trabalho prévio para que se chegue a um âmbito em que todos, de fato, sendo diferentes, podem participar de uma mesma conversa. Você não acha? Acho. Acho sim, Eduardo. Estou de acordo com a sua colocação. A experiência da negritude, né, no Brasil, a gente viveu no Brasil, né, no pós-abolição, o estabelecimento de um mito, né, que foi o mito da democracia racial. Né? O mito de que no Brasil o Brasil é um país muito miscigenado, que teria uma democracia entre as raças e que estaria tudo bem aqui no que se refere à questão racial, diferente dos Estados Unidos, que teve, né, uma segregação muito marcada. No Brasil, não. No Brasil está tudo bem, a gente se gosta muito, está tudo bem. E quando a gente vai ver onde estão as pessoas negras no Brasil, né? Quem ocupa os espaços de poder num país predominantemente negro, né, com 54% da população brasileira atualmente é negra, quem são as pessoas negras que ocupam espaços de poder? Né? Quantos são os psicólogos e psicólogas negros e negras que ocupam espaços de fala, como esse, como outros em que eu tenho participado? Então, a construção da identidade negra é um trabalho por vezes muito exaustivo, sabe, Eduardo? Porque a gente é educado para desconsiderar as diferenças. Nem tanto para as pessoas negras não tratarem da questão racial e se afirmarem enquanto pessoas negras, e nem para as pessoas brancas se reconhecerem enquanto pessoas brancas e se reconhecerem uma série de benesses e de privilégios que recebem pelo fato de serem brancas, né? Então, quando a gente marcar a diferença é para a gente tentar romper com a opressão, com a hierarquia, a hierarquia racial que foi estabelecida historicamente no Brasil e que, enfim, a gente, ao romper essa hierarquia, romper essa hierarquia racial passa pela afirmação de pessoas negras em sendo pessoas negras e passa pelo reconhecimento, né, de pessoas brancas, de serem pessoas brancas, porque é como se negro fosse uma identidade à parte e o branco fosse o humano, sabe? A gente tem uma lógica aí que é muito estranha e que a gente precisa combater, que é o humano. O humano é a diferença, né? O humano é a diversidade. Então, o branco também é uma identidade, o indígena também é uma identidade, o negro também é uma identidade. Sendo que pensar essa identidade como marcas. E seria maravilhoso se a gente pudesse conviver com essas marcas da diferença, sem precisar ficar reportando essas marcas o tempo todo. Não, e o grande barato é esse, né? É o fato de você poder estar num círculo de conversa, vamos dizer,
na sociedade, no mundo, com os seus traços e poder intercambiar e poder trocar de lugar, eu poder me colocar no seu lugar. Esse seria o grande ideal, né? Eu poder me pôr no seu lugar, você poder me pôr. Para isso, é preciso que cada identidade se afirme, não é verdade? Agora eu queria fazer uma pergunta. Não, você ia falar. Não, acho que sim. Eu acho que tem que haver primeiro, tem que haver reconhecimento, né? Porque Exatamente. para a gente acessar um plano comum, que eu acho que talvez seja isso que você está pontuando, né? Assim, para a gente poder comungar com as nossas diferenças, e não apesar delas, não a despeito delas, mas comungar com a diferença, primeiro a gente precisa reconhecê-las, né? E reconhecer, inclusive, os efeitos que a diferença produz. Quais são os efeitos de ser uma pessoa branca no Brasil? Quais são os efeitos de ser uma pessoa negra no Brasil? Quais são os efeitos de ser uma pessoa indígena no Brasil? Tem efeitos, esses efeitos são muito diferentes. Então, para a gente poder ter uma troca mais justa, no sentido da justeza, da proximidade, né? É inevitável, é impossível que a gente ignore as diferenças. Porque a partir também, dentro da minha perspectiva, né, é reconhecendo a diferença que a gente pode construir algo de comum, que eu acho que é o objetivo. Mas para isso a gente precisa reconhecer a diferença e trabalhar para que as diferenças, no que se refere aos efeitos nocivos e de opressão, sejam exterminadas, né? Queria fazer uma pergunta de uma coisa tão diferente. É porque, como eu li o seu texto lá sobre o amor, você não acha que existem experiências em que elas são de tal ordem que as diferenças desaparecem? Acho. E eu achei que a experiência amorosa podia ser uma experiência dessa ordem, em que a diferença como é que eu vou dizer? Em que não haveria a dimensão da exclusão, né? Não sei como é que você... Porque ali você fala do amor e da questão racial. Eu fico perguntando a você, como é que você vê isso? Você acha que o amor é capaz de ir além dessa perspectiva de exclusão que a gente conhece? Eu acho que o amor é um afeto verdadeiramente revolucionário e que tem, sim, potencial para a criação dessa experiência do comum de que estávamos falando. Mas mesmo no amor, essa experiência de desmonte, talvez, da diferença, né, em que se tem ali eu amo e o outro ama e nos amamos, e então tendo esse comum do amor faz com que seja maior do que qualquer outra coisa. Para isso se dá, né, para essa experiência de amor, para esse encontro de amor entre pessoas, em uma relação interracial, né, entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, também precisa passar pelo reconhecimento da diferença. A gente não consegue se livrar da diferença sem reconhecê-la, né? Assim, a gente não consegue... Porque, por exemplo, numa relação interracial, o parceiro branco entrar numa loja, num shopping, para comprar um presente de Dia dos Namorados para o seu parceiro negro, e o parceiro negro entrar numa outra loja, no mesmo shopping, para comprar um presente, as experiências de entrar numa loja, no shopping, para comprar um presente, um simples presente de Dia dos Namorados, essa experiência é diferente. Porque pessoas brancas são tratadas de uma maneira nesses tipos de espaço e pessoas negras são tratadas de uma outra maneira nesse tipo de espaço. Tem uma desconfiança em relação à presença do corpo negro nesse tipo de espaço. Enfim. Então,
isso que é tão comum, que é de comprar um presente para o namorado e vamos então trocar esses presentes e aproveitar as nossas presenças nesse dia, cada um teve uma experiência muito diferente. E a experiência da pessoa negra, por vezes, foi muito violenta, foi muito difícil de ser sustentada na sua experiência subjetiva. E isso não pode ser desconsiderado, né? Então, o amor, ele é possível quando a gente reconhece e acolhe, na minha perspectiva, né? Reconhece, acolhe as diferenças, ainda que no intuito de poder superá-las, superá-las no sentido de não reproduzir opressão dentro da relação, porque a gente sabe que em relações heterossexuais, por exemplo, por vezes a lógica de opressão do machismo se reproduz ali dentro, né, em que a mulher é alvo de violência. Numa relação interracial, a opressão da lógica racial, né, entre negros e brancos pode também se dar. O parceiro ou a parceira branca pode ter, mesmo que não intencionalmente, pode reproduzir ali a engrenagem da opressão racial que está estabelecida no Brasil. Então, para o amor vingar, é preciso amorosamente reconhecer a diferença e cuidar dos efeitos dela. É o que eu aponto, né, no texto, no que você está se referindo no poema. Né? Tem que suportar sangrar. Esse suportar sangrar, que eu me refiro, tem a ver com suportar o sangramento que a diferença produz, né? A dor, por vezes, que a diferença produz, mas poder cuidar disso amorosamente, para poder, enfim, na relação, superar, para que a relação não seja uma relação de opressão. E isso sim é possível. É porque a gente tem o costume de dizer que quando a gente ama, o mundo desaparece, né? E que então, portanto, não existem preconceitos e essas bobagens. É como se o amor tivesse uma intensidade que dispensasse a consideração disso tudo que você falou. Na minha experiência Amorosa? pessoal, Amorosa? na minha experiência clínica, não se dá dessa forma. Claro que não perdendo de vista a potência do amor e de a gente esquecer, né? No amor a gente esquece por vezes, né, os problemas. E é maravilhoso. Só que a vida não se reduz, né, ao quarto, ao momento, né, da relação. A vida ela está acontecendo, né, para além dos nossos relacionamentos amorosos. E quando a vida está acontecendo para além, a gente está sempre sendo confrontado com a violência. Nós que temos no corpo as marcas minoritárias, ditas minoritárias, né, vamos ser confrontados com a violência inevitavelmente. E isso vai comparecer, vai precisar de ser acolhido minimamente, né, nas nossas relações amorosas. Mas eu aposto sim no desmanche, na desmontagem da opressão dentro das relações, para que o amor possa sim prevalecer. O amor tem uma potência muito grande de desmontagem da opressão, de transformação, né? Vou ser breve dessa vez, que eu estou falando a beça, né? Eu li essa semana, ainda não consegui concluir, mas eu li essa semana o Tudo em Volta Está Deserto, do Eduardo, e me emocionei em alguns momentos, assim, e eu fiquei muito tocado e pensando muito na dimensão coletiva, na força que o coletivo teve no período da ditadura, né, que era um período muito duro, de muita crueldade, e que o encontro da juventude, né, como o Eduardo relata no livro, que o encontro da juventude para assistir um show da Gal, né, que o encontro da juventude para assistir um show do Caetano, que um encontro da ouvir, né, uma música do Caetano, que o encontro da juventude para estar junto, para pensar, para fazer coisas junto, o quanto que isso teve efeitos de saúde, né? Assim, enquanto que isso teve efeitos de acolhimento e de aposta, né? De aposta na continuidade da vida, de aposta de que aquele tempo tão cruel iria passar.
tem uma força, né, que a coletividade traz, e o Eduardo demonstra isso no livro, que eu sinto que nesse momento de agora, com a pandemia, e é claro que são experiências muito diferentes, mas, de novo, tentando traçar o que há de comum, o que há de comunhão aí nessas diferenças, a pandemia e o adoecimento do coronavírus é muito solitário. A experiência do isolamento social, por exemplo, necessária, né, para essa doença, ela é muito solitária. Por mais que a gente faça videochamada, videoconferência, né, e mantenha contato com as pessoas virtualmente, a gente sabe das limitações dos encontros virtuais, né? E a ausência da coletividade, de você poder estar verdadeiramente em coletivo num momento tão duro como esse, de tantas mortes, né, de tão trágico, e a gente está sozinho nos nossos apartamentos, quem está com a família, mas ainda assim sozinho com as suas famílias, ou quem está sozinho, né, nas suas casas, como eu e o Eduardo estamos cada um nas suas casas, vivendo isso de forma mais com a nossa solitude, é muito duro. É muito duro, inclusive, a experiência de adoecer e não poder ter a mão de um amigo, a mão do parceiro ou da parceira, porque você pode vir a contaminar a pessoa. Tem algo dessa experiência que é do confronto com a finitude e que é de uma solidão radical no que se refere a, mesmo diante da finitude e mesmo diante do adoecimento, que é uma experiência de muita fragilidade, em que a gente fica muito vulnerável, não poder contar com a força do coletivo, viver esse deserto do coronavírus, né? Sem a possibilidade da comunhão dessa experiência na presença e da criação na presença de estratégias coletivas de enfrentamento a isso, como foi possível para a juventude, né, viver no período da ditadura militar, como Eduardo desenha de forma muito bonita, no Tudo em Volta do Deserto, me parece que faz esse deserto de agora ser um pouco mais árido, sabe? Não sei como o Eduardo tem vivido, pensado essa questão, em especial, vai ser maravilhoso te ouvir sobre isso, porque você está vivendo os dois tempos, né? Você esteve lá e está aqui. Nem sei o que dizer, porque você falou de uma forma tão precisa. De fato, são experiências muito contrastantes. Aqui nós vivíamos naquela época da ditadura, ou determinados grupos viviam, os jovens universitários. Eu era um jovem universitário, havia um teatro ali no fundo de uma galeria em Copacabana, que Teresa Raquel, em que acho que eu fui 16 vezes ver o show da Gal Costa, Gal a todo vapor, e ali, naquelas noites, a gente vivia uma experiência transformadora, né? Alguma coisa acontecia que era, de fato, nos transformava, nos dava um sentido de pertencimento que, quando se saía do teatro, tudo em volta estava deserto. Mas a preciosidade dessa experiência de pertencer por um momento, por 2 horas, àquela pequena comunidade, isso é absolutamente precioso. E agora, quando eu fui tentar escrever e falar um pouco sobre a coisa do coronavírus, quer dizer, a primeira questão que me apareceu foi a da solidão, né? Isso não tenho como escapar disso. Da solidão e da velhice, porque tem também eu percebo uma coisa aqui no meu prédio, no meu bairro, que é a experiência. Eu vivo num bairro muito velho, então tem uma experiência que é da solidão e
que é acentuada pela circunstância de estar velho. E, na verdade, ultrapassar esse momento da pandemia, do confinamento, é ultrapassar no sentido para estar ainda mais velho, mais perto do fim. Quer dizer, eu penso assim que eu tenho amigos que são jovens que dizem: quando acabar esse negócio, eu vou fazer uma viagem, eu vou encontrar minha namorada em Roma. E eu, por outro lado, eu contrasto isso com a experiência dos velhinhos que não tem como dizer isso, mas que vão estar mais perto da experiência da morte. Isso são coisas que me solidão e velhice foram coisas que ficaram para mim muito fortes nesse momento. Mas, poxa, eu achei que você fez uma comparação linda, né, entre o que eu descrevo no livro, que é nesse capítulo sobre o show da Gal, que era isso, e isso comunitário, né? Pertencimento e a experiência solitária que a gente está tendo hoje. Estou talvez dando um depoimento pessoal meu, mas não há conversa virtual que substitua o encontro, né? Não tem, né? Não. É uma ilusão achar que é parecido, né? Acho que a gente tenta, às vezes, se enganar. Quando diz, não, mas a gente pode manter o contato virtual e é outra coisa, né? É muito limitado. Sim, eu acho que tem uma dimensão de solidariedade acontecendo. Eu acho que as redes, né, a conexão através das redes sociais possibilita as notícias chegarem muito rapidamente e as demandas chegarem muito rapidamente. Então, vi e acompanhei muitas campanhas de arrecadação de alimentos para distribuição de cestas básicas em regiões periféricas do Rio de Janeiro. Muitos movimentos nesse sentido, né, de coletivamente se criar estratégias de garantia de alimento, de garantia financeira para populações e para pessoas que estavam mais fragilizadas nesse momento. Agora, no que se refere às relações interpessoais, eu acho que a doença, né, o coronavírus, ele deixa a gente com medo, né, de adoecer, com medo de vir a morrer por conta do adoecimento. E como essa doença ela é transmitida pelo outro, né, assim, é alguém que possui o vírus que pode me transmitir, eu acho que é inevitável que algum tipo de medo, algum tipo de receio na relação com o outro se estabeleça. E eu acho que é algo que a gente vai precisar cuidar, tratar, estar atentos para não comprometer as nossas relações interpessoais passada a necessidade do isolamento, né? Eu acho que um sintoma possível, eu acho, desse momento que a gente está vivendo é uma certa dificuldade mesmo nas nossas relações interpessoais, tanto por termos ficado tanto tempo muito voltados para dentro, né? Ainda que conectados com o exterior, mas muito tempo voltados para dentro, voltados para as nossas questões, voltados para o nosso autocuidado. Eu acho que a partir do momento que a gente puder estar no fora novamente, estar num contato real de presença com as pessoas, esse tempo que a gente passou tão voltado para si, eu acho que ele vai comparecer. E talvez vai comparecer em algumas pessoas com uma certa dificuldade na lida com o outro, porque foi necessário se afastar do outro para se preservar. Como agora eu me aproximo do outro numa proximidade real, na presença, na construção, né, novamente, de uma comunhão. Isso eu acho que é um trabalho que vai estar aí para ser feito nos próximos meses por todos nós. Eu não sei como o Eduardo tem pensado essa questão. Não, eu concordo com você.
E uma outra coisa que me chama a atenção é a quantidade de literatura que tem sido feita nessa situação de confinamento. Isso me chamou muito a atenção. Quando começou, todo filósofo resolveu escrever um texto sobre coronavírus, sobre confinamento, e é uma quantidade incrível que você recebe diariamente. E eu acho que isso mobilizou realmente as pessoas a pensar. E eu tenho curiosidade de saber, a partir do momento em que essa coisa parar, o que vai ficar dessa reflexão tão volumosa que apareceu nesses últimos meses. É impressionante. E não sei como é que vai ser voltar, hein, Lucas, para o contato assim direto. Eu também acho que vai ser alguma coisa diferente, vai acontecer aí, alguma aprendizagem vai ter que acontecer. Não sei quando é que, como eu vou poder encontrar meus amigos. Não sei, não sei. Isso para mim é terrível. Eu, eu, às vezes eu acho que isso não vai acabar nunca, que é um negócio que eu estou condenado ao isolamento. Eu sei que não estou, mas é um sentimento tão ruim que aparece dessa maneira. Não vou encontrar mais. A gente está vivendo uma experiência muito forte de não saber, né? Eu acho que a pandemia, para além de todas as questões que a gente conversou ao longo dessa conversa, da doença como metáfora, da relação com o tempo, dos efeitos que a doença produz em diferentes grupos, tem algo aí de muito comum, muito partilhado por todos nós, independente de quais grupos, de quais marcas trazemos, que é não saber. A gente está sendo muito fortemente confrontado com o não saber, né? Quando o Eduardo diz para a gente, né, que tem muita produção sobre a pandemia acontecendo, muita gente pensando sobre isso, eu acho que é um exercício, né, que filósofos e intelectuais têm feito de extrair algum tipo de saber dessa experiência tão avassaladora de não saber, né, que a gente está vivendo. E não sabemos como será quando a pandemia passar. Não sabemos o que se estaremos lá. Acreditamos que sim, apostamos que sim, né? Queremos estar lá nessa passagem. Mas o que eu sinto é que é importante a gente manter a aposta na vida, a aposta na invenção de futuro, que o futuro está aí para ser inventado, que a gente possa inventar futuros mais alegres e futuros mais potentes do que o presente que estamos vivendo e o presente que estávamos vivendo antes da pandemia. Já estávamos vivendo uma situação muito crítica, muito grave no Brasil antes da pandemia e que a pandemia só acentua. Que a gente possa, que essa saída da pandemia seja também uma criação de saída para uma série de situações muito graves que estávamos vivendo antes, né? E que a gente possa, sim, recobrar cada vez mais a alegria, recobrar cada vez mais o encontro presencial com o outro, a força da coletividade na presença, que isso tudo possa ser restabelecido, né? E que a gente possa se reinventar a partir dessa experiência, acreditando sempre na potência de transformação, né, das experiências. Potência de transformação que não é moralizante, né, no sentido de que não é bom ou mal, mas que tem aí uma potência que a gente pode extrair para expandir os nossos modos de estar vivo, os nossos modos de estarmos com o outro, mas sem perder de vista que a gente, na verdade, não sabe como será.
eu acho que quem sobreviver a isso tem essa chance de ter um contato mais intenso com a vida. Acho sim. E vamos, espero poder ver.